Olá, boa tarde. Os cartões de crédito são campeões de juros. A praticidade dessa modalidade de crédito fácil, ao alcance das mãos, pode significar endividamento e inadimplência se usada sem cuidado. Uma medida do Banco Central que entrou em vigor no início do mês deve ajudar o consumidor a conter essa bola de neve financeira. De acordo com as novas regras do cartão de crédito, o pagamento do valor mínimo da fatura só poderá ser feito uma vez. O restante da dívida será negociado com o banco. Dona Lúcia é aposentada e gastou mais do que podia no cartão de crédito. Ela não conseguiu pagar o total da dívida e acha que a nova medida do governo pode ajudar. Eu acho que ajuda sim, com certeza. Porque aí você já pode se programar melhor, não é? E não ficar pagando muitos juros para o cartão. Em dezembro do ano passado, a taxa média de juros do cartão de crédito chegou a quase 460% ao ano. É quanto paga este servidor público de Goiânia que não conseguiu quitar uma dívida inicial de R$3 mil. Hoje, o valor devido passa dos R$5 mil. A gente fica naquele círculo vicioso sem pagar o mínimo. Eu estou devendo um cartão, não sei como é que eu vou fazer para sair dessa. O rotativo acontece quando o consumidor não paga o valor total da fatura do cartão e empurra a dívida para frente. Pela regra antiga, o consumidor podia pagar o valor mínimo de 15% do total e financiar o saldo restante. No vencimento seguinte, podia pagar novamente os 15% e rolar a dívida de novo. E assim por diante. Com a nova regra, o valor mínimo só pode ser usado uma única vez. No mês seguinte, o devedor terá que quitar o restante. Se não conseguir, o banco deve oferecer proposta de parcelamento com juros mais baixos e prazo definido. Interessa para todo mundo limpar os nomes, ou seja, que todo mundo passe a adquirir condições de crédito. Isso é bom para os bancos, é bom para o consumidor e é bom para os negócios de forma geral, para o lojista, para o varejista. O Banco Central ainda não definiu qual será a taxa de juros ou o número de prestações no caso de parcelamento da dívida. Esses critérios ficarão a cargo de cada banco. Pela nova regra, o consumidor também não poderá usar o cartão de crédito enquanto estiver pagando a dívida. O fato de o consumidor pagar a parcela mínima quer dizer que ele já estourou o seu orçamento. Então, eu acho que o endividamento vem daí. Então, não ajuda em nada. Ele vai ter que se educar um pouco melhor em casa e resolver na planilha como é que vai ser as finanças da família dele. E para falar sobre as novas regras do uso do cartão de crédito, nós recebemos o consultor financeiro Mauro Calil e também o advogado Marco Antônio Araújo Júnior, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de São Paulo. Participe da nossa conversa, mande suas perguntas e comentários pelo Facebook, pelo Twitter. Os endereços aparecem aí na sua tela. Uma boa tarde. Obrigada pela presença dos dois. Boa tarde. Bom, a gente viu aí na reportagem que essas mudanças, elas não contemplaram uma definição dos juros que serão cobrados em cima desse parcelamento ou desse pagamento que a pessoa vai ter que fazer da fatura do cartão de crédito se entrar no rotativo e passar aí para o segundo mês. É possível definir um padrão de juros para todos os bancos, Mauro? Não é possível, porque o juro, na verdade, não é possível nem para as instituições, porque não é possível para o indivíduo que está tomando aquele crédito, né? Cada indivíduo tem uma história em relação a tomar crédito para si mesmo. Tem gente que paga direitinho, tem gente que não paga, tem gente que tem vários cartões de crédito e alguns ele paga, outros não paga, enfim. Então tem muitas variáveis envolvidas aí, tá? Inclusive o quanto de limite que eu estou te dando no cartão em relação à sua renda. Né? É muito comum nós vermos nos cartões de crédito limites que superam em 3, 4, 5 vezes a renda total do indivíduo. Então, esse aspecto de dar um teto para o juro do cartão de crédito, realmente, na prática, é impossível. Mas isso não pode ser prejudicial para o consumidor, doutor Marco? É prejudicial ao consumidor, né? Na verdade, quando se fala um contrato de crédito, tomada de crédito, de um lado do contrato nós temos o fornecedor, que é a parte mais forte nesse contrato, e do outro lado nós temos o consumidor, que é a parte vulnerável. É aquele sujeito que está sujeito às regras do mercado, às regras de quem empresta, de quem dá. Nesse cenário, é um dever do fornecedor instruir, é um dever do fornecedor educar o consumidor a tomar esse crédito e não estimular. O que a gente vê
essa medida ajuda, mas ela não resolve o problema. Ao passo que simplesmente limitar não quer dizer que está resolvido. Já que se o consumidor não pagar, só pagar 15% de uma única vez, na primeira vez que ele usar, todo o restante da dívida vai ter que ser negociado numa nova linha de crédito, com novos juros, e as prestações vão continuar. Elas deixam de ter um juros alto do cartão de crédito, mas passam a ter um outro juros de uma dívida de uma linha de crédito que a gente não conhece. Bom, então o doutor Marco já se posicionou aí. Ajuda, mas não resolve. Você concorda, Marco? Não, exatamente. A questão é assim, a gente não consegue tabelar esse juro, porque seria a mesma coisa que tabelar o preço do arroz ou do feijão em todos os supermercados do Brasil, né? Ou seja, não é possível fazer isso. Agora, ele tem um ponto muito importante, que é essa questão da educação, né? Por que o Banco Central tomou essas medidas? Porque ele agiu como um paizão, né, proibindo o acesso a certos sites da internet para os seus filhos menores. Tá? Agora vem um outro problema, né, que a medida não abrange. As pessoas comumente têm 2, 3, 4, 5, 10 cartões de crédito. Aqueles que eles ligam e te falam, tá chegando na sua casa, né? Isso. Então, o que eu acho que faltou um pouco nessa medida foi o seguinte: a partir do momento que uma operadora identifica esse problema de parcelamento, ela deveria imediatamente comunicar as demais, para que aquele consumidor também não usasse o mesmo artifício de entrar no rotativo no outro cartão, e no outro cartão, e no outro cartão. Porque daqui a pouco a pessoa está com esse parcelamento em rotativo, né? O parcelamento do rotativo, em várias operadoras, ou seja, não muda muito a história dela. O que muda realmente, que mudaria, seria a própria educação financeira. Doutor Marco. É interessante. Quando a gente fala em superendividamento, na verdade, esse é um problema seríssimo no nosso país. Tem gente que está superendividada e não consegue sair da dívida. Tem gente que acaba cometendo crime, às vezes até. A gente vê notícias tristes porque a pessoa não consegue sair. A saída não é simplesmente limitar o crédito, a saída é ensinar como utilizar esse crédito. Essa saída que o Mauro deu é muito relevante. Quer dizer, não adianta você bloquear a utilização uma vez se ele tem 2, 3, 4 cartões. Segundo ponto importante que foi levantado pelo Mauro, tem que ter um limite que seja um limite razoável para aquele consumidor, porque aquele consumidor já pode estar compulsivamente utilizando o cartão sem saber dos riscos, né? E aí vem o que eu acho mais interessante. Há um projeto de lei que está na Câmara, no Legislativo Federal, para discutir o superendividamento, que envolve também a responsabilidade do fornecedor. Se o fornecedor conceder crédito sem respaldo, ou seja, se você ganha R$2.000 por mês e o fornecedor te deu um cartão de crédito ou um cheque especial com um limite de 10, de 20 mil, é porque não tem respaldo nenhum. Na verdade, ele está estimulando que você gaste. Se isso acontecer, o projeto diz que o fornecedor, que o banco, pode ser solidário na dívida do consumidor. Isso é fazer com que o banco tenha responsabilidade na hora de conceder crédito e não estimular que a pessoa gaste aquele dinheiro com juros altíssimos. A gente espera que isso seja votado. Toda vez que a gente fala sobre cartão de crédito, cheque especial, que são os maiores vilões aí, porque são empréstimos muito fáceis, né? Na verdade, é um empréstimo, as pessoas às vezes não se dão conta, mas são modalidades de crédito. A gente fala sobre educação financeira. Daqui a pouquinho a gente passa, então, para essa próxima etapa. Vamos só terminar de discutir alguns pontos aqui dessas novas regras do cartão de crédito. Alguns órgãos de defesa do consumidor, eles se posicionam contra essa nova medida, porque dizem que o consumidor ele ficaria sem outra alternativa. Então, é o seguinte: não conseguiu pagar a fatura toda, entrou no rotativo um mês, tem que quitar aquela dívida ou parcelando ou pagando à vista, ou senão vai continuar endividado. Na sua opinião, doutor Marco, faltam outras alternativas? Esse projeto deveria ter contemplado outras saídas para o consumidor? Eu penso que o projeto é incompleto. Em que sentido? Ele olha só uma via, né? Ele tem só um ponto de visão e tem outros pontos a serem trabalhados. Então, no instante em que o projeto impede a utilização do pagamento mínimo no segundo mês, mas não cria uma via transparente de crédito, que crédito é esse, como esse crédito vai ser tomado, na verdade ele só transfere a responsabilidade ou juros de um crédito para o outro. E o segundo crédito, o crédito que você vai ter que tomar com o banco para pagar aquela dívida, pode ter um juros menor, mas não tão atrativo quanto os juros do mercado. Sobretudo porque o Mauro disse bem, os juros é feito a partir do risco. Quanto você oferece de risco? Quanto você pagou suas dívidas em dia? E aí a pessoa pode ter um prejuízo. Ou seja, é ilusório pensar
que o consumidor está protegido por conta dessas novas regras. Bom, então, diante desse projeto aí, dessas novas medidas que já estão em vigor, como que o consumidor ele pode se proteger? Caiu no rotativo, não conseguiu pagar, dá para transferir essa dívida para o banco? Para outro banco? O que você aconselha, Mauro? Na verdade, a melhor proteção é a prevenção. Vamos falar daqui a pouquinho disso, mas para quem está complicado. Agora, você entrou nisso, ok? Vai verificar aquilo e você tem a portabilidade da dívida, porque você está entrando compulsoriamente num parcelamento, ok? Entendo esse parcelamento, você pode oferecer essa dívida para uma outra instituição financeira e fazer a portabilidade da dívida, ok? Ainda assim, você pode forçar uma negociação, né? Porque nesse caso você foi passivo até o momento. Tá? Então, se veio um parcelamento, você pode falar, não, vamos melhorar isso, vamos tentar fazer ou em parcelas mais suaves ou num juro menor, etc, etc. Existe dentro da instituição algum outro mecanismo com juro mais baixo que eu tenha acesso e que eu possa utilizar para quitar essa dívida? Quer dizer, o consumidor ele tem que ser um pouco proativo nesse caso, de consumir um produto bancário tanto quanto ele foi proativo na hora de consumir e gastar no cartão. E não aceitar logo a primeira proposta que os bancos passam, porque normalmente não é a melhor? Na verdade, essa proposta, não sei se ela é a melhor ou a pior ou uma intermediária. É a proposta que existe para alguém que não conseguiu pagar sua dívida. Doutor Marco. Essa situação não é uma situação de alguém que está num conforto de escolher. Tem que tomar cuidado, porque está devendo, esse é o ponto. E está devendo um dinheiro que empregou. Sabia que era um dinheiro que não tinha, ou pelo menos não contava com alguma eventual situação, e está devendo esse valor. Então, assim, o primeiro ponto é tentar conciliar com o banco a melhor saída. O segundo ponto é, se não conseguir, buscar ajuda. Buscar ajuda de um profissional que possa orientá-la quanto aos seus direitos, porque é nessas situações de desespero, de angústia, que as pessoas acabam fazendo empréstimos a juros altíssimos ou colocando garantia de bens, às vezes coloca o carro como garantia, a própria casa como garantia. Tem que tomar muito cuidado. Buscar ajuda significa, muitas vezes, procurar os órgãos de defesa do consumidor. Que oferecem, muitas vezes, atendimento gratuito, né? Atendimento gratuito, orientação de como resolver as questões de dívidas, às vezes até agendam conciliação entre o consumidor e o banco para tentar compor. Tem que buscar ajuda. É muito ruim, as pessoas ficam envergonhadas de dizer que estão devendo, mas elas precisam, já quando notam que essa situação aconteceu, precisam desde logo buscar ajuda. Senão a história vira uma bola de neve e quanto mais tempo depois pior. Bom, vamos falar então da prevenção, que é o melhor negócio, educação financeira. Dá para usar o cartão de crédito como um aliado, Mauro? Dá, o cartão de crédito, perdão. O cartão de crédito é uma ótima ferramenta. Deixa eu tomar um copinho. Fica à vontade, toma um golinho d'água. Enquanto isso, eu vou falando aqui com o Dr. Marco. É uma ferramenta fantástica. O cartão de crédito pode te ajudar muito. Agora, a sugestão que a gente dá sempre é tenha um cartão de crédito só. Centralize as suas atividades num cartão só e busque negociar para que o banco não te cobre anuidade. Aí, quando você tem um cartão só e quebra os outros cartões, rasga, joga fora, porque tem uma tentação de utilizar os outros cartões. Se ele está lá na carteira, muita gente fala de deixar o cartão de crédito em casa e pensar muito bem antes de fazer a compra. É mais ou menos essa linha aí, Mauro? Na verdade, existe uma cartilha para o cartão de crédito. Ter no máximo 2 cartões. A soma dos limites dos cartões deve ser de, no máximo, 50% da sua renda e pagar em dia. O cartão de crédito é uma ótima ferramenta. É como usar garfo e faca, né? Nós temos 2 armas. Se você usar bem, você se alimenta. Se você usar mal, você vai se machucar. Bom, daqui a pouquinho, então, a gente volta para passar mais dicas sobre cartão de crédito. A gente vai para um rápido intervalo. Continue participando da nossa conversa. Veja agora os endereços. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre as novas regras de uso do cartão de crédito. Com a gente, o consultor financeiro Mauro Calil e o advogado Marco Antônio Araújo Júnior, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de São Paulo.
Continue participando com suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Aliás, a gente tem aqui a participação do Djalma Araújo, que diz que é necessário entender que o cartão de crédito não é a extensão da renda, né? Ele tem que caber dentro do orçamento. Então, Mauro, repete pra gente qual que é aquela cartilha básica para ter o cartão de crédito como aliado. Cartilha básica. Ter no máximo 2 cartões. A soma dos limites dos cartões tem que ser de no máximo 50% da sua renda e pagar em dia. E isso transforma o cartão de crédito realmente num aliado, porque você não vai abrir uma porta para endividamento e vai conseguir, em uma fatura, resumir muitos dos seus gastos, conseguir estudar o seu comportamento de compra, aí depois é muito fácil, inclusive, para transportar para uma planilha de controle, etc. Tá? E tem ainda aqueles cartões que vão te dar programas de milhagem, benefícios em consumo, você compra um ingresso no cinema e ganha um segundo de graça, e por aí vai. Então, o cartão de crédito, ele realmente é uma boa ferramenta, desde que bem usado. Doutor Marco, o Mauro falou que o ideal, então, é que se tenha, no máximo, 2 cartões de crédito. Mas a gente vive recebendo aquelas ligações, olha, você vai receber na sua casa, isento de anuidade no primeiro ano. O que diz a lei com relação a essas ofertas sem a gente pedir? É permitido ou a gente pode reclamar? O Código de Defesa do Consumidor tem como claro que tudo que você recebe sem solicitar é amostra grátis. E você não tem que pagar por isso. Não pode pagar por isso. Óbvio que se você recebe um cartão na sua casa e começa a utilizá-lo, você tacitamente declarou que concorda com as regras. O que não pode acontecer é chegar um cartão na sua casa e vir uma cobrança de anuidade. Se você não pediu o cartão, você não é obrigado a pagar a anuidade. Tá? Recebeu. Não quer utilizar? Simplesmente deixa separado, corta, rasga, joga fora. E se tiver alguma cobrança, aí tem que procurar, de fato, um advogado para auxiliar. Agora, recebeu o cartão de crédito e começa a utilizá-lo, tem que tomar cuidado, porque tacitamente você aceitou as condições e aí você vai ter que discutir depois se você concorda ou não com elas. Pois é, e como proceder então com a anuidade? É possível ter um cartão de crédito sem anuidade, Mauro? Não, assim, inclusive nesse momento de crise, as negociações com as operadoras estão muito simples, tá? Quando a gente estava com aquele consumo em alta, era muito difícil você ligar para o operador e falar assim, olha, não quero pagar anuidade, ou você reduz. E antes dessa fase, já era bastante fácil você ter anuidade zero, com uma ligação, ou reduções de 70%, 80%, 90%, né? Desde que você tivesse lá o teu score, né? A tua pontuação, se fosse um bom pagador, O que é o etc. score? O score é um sistema de pontuação no qual a operadora estuda o seu comportamento de compra e de pagamento. E tá? isso fica disponível para todas as outras operadoras? Isso fica disponível, isso é algo que se troca, né? Porque isso faz bem, na verdade, para a gente saber se tem, se a pessoa é uma boa pagadora, não é, se o risco de crédito dela é grande ou pequeno. Tá? Bom, existe hoje em dia, inclusive, o cadastro positivo. Né? Bom, então, o que acontece? Quando você tem anuidade, e hoje em dia na crise é muito fácil, liga e fala, não quero pagar anuidade, mas eu não quero para sempre. Tá? E os celulares, inclusive, você consegue fazer gravações, né? Deixa isso lá também gravado, registrado. E se um dia vier a anuidade, aí você mostra para a operadora. Bom, quando a gente fala em fraude no cartão de crédito, normalmente as pessoas acreditam que esse tipo de crime acontece apenas na internet. Mas o uso físico do cartão também tem seus perigos. Para se prevenir, é preciso olho vivo, observar com cuidado o estado de conservação de caixas eletrônicos e nunca perder o cartão de vista. Paula e o filho notaram que nos últimos meses, a fatura do cartão de crédito da família começou a pesar mais no bolso, mas com despesas que não eram deles. Tudo começou com o SMS do banco, de uma operação suspeita, e aí começou a perceber que na fatura, a gente consultou pela internet, tinha vários itens de pequeno valor. Então, aplicativo de transporte, recarga de celular, de bilhete único. No Brasil, só em fevereiro deste ano, foram cerca de 144 mil tentativas de fraude, o que representa uma tentativa a cada 17 segundos. Bancos e financeiras, segundo o levantamento da Serasa Experian, representam o terceiro setor mais afetado por tentativas de fraudes, atrás apenas de telefonia e serviços. Para se proteger de fraudes com cartão em caixas eletrônicos ou em estabelecimentos comerciais, lembre-se, todo cuidado é pouco.
Não peça ajuda a estranhos e confira se não está sendo observado. Se o cartão ficar preso na máquina, acione a assistência imediatamente. Acompanhe com regularidade o extrato e conteste rapidamente movimentações que você não reconhece. E, na dúvida, solicite na operadora outro cartão com novo número e senha. Os fraudadores começaram a resgatar velhos golpes, né? Que exploram muito bem a boa-fé das pessoas, a desatenção. E a última dica que eu daria é sobre o serviço de informação que os bancos provêm para os clientes sempre que existe algum tipo de transação na conta corrente. Isso ajuda a diminuir o tempo de identificação da fraude e evitar prejuízo e dor de cabeça. Então, os golpistas estão em todos os lugares, no mundo real, no mundo virtual. Como proceder se a pessoa verificar uma compra que não foi ela que fez? Essa compra ela tem que ser estornada ou a pessoa eventualmente vai ter que pagar e depois pedir aquele reembolso, doutor Marco? Ela tem que contestar de imediato. Essa contestação tem que ser feita de forma oficial, ou ela liga na operadora, ou ela manda um telegrama contestando aquela compra. O procedimento das principais operadoras de cartão de crédito é suspender aquela conta e fazer uma verificação. Vai averiguar se de fato foi realizada a compra, como foi realizada, vai entrar em contato com aquele credor que está na conta. E aí, durante esse período, eles deixam observação. Óbvio, se constatado que deve mesmo, ela volta para a fatura para você pagar, ou se constatado que não deve, ela é retirada, se já foi pago, estornado. Não conseguiu dessa maneira, extrajudicialmente, na conversa, não foi possível, aí tem que fazer uma reclamação nos órgãos de defesa do consumidor e tem casos até que tem que procurar o juizado especial cível nas causas de até 20 salários mínimos, não é necessário, não é obrigatório o advogado, mas sempre é interessante que consulte um advogado da sua confiança. Bom, quer dizer, então quem usa cartão de crédito tem que sempre ficar de olho vivo, não só para esses golpes, quanto para os próprios gastos, né, para não sair do controle, Mauro. Existem gastos que você acha que não devem ser feitos no cartão de crédito ou gastos que sim são mais recomendados que sejam feitos no cartão de crédito? Olha, eu diria o seguinte, aquelas contas de consumo, as operadoras oferecem que você pague a conta de luz, de água, de gás, etc., de telefone, pelo cartão de crédito, só que elas vão cobrar juro. Tá? Então, esse tipo de gasto não faça no cartão de crédito. Tem contas que são impossíveis de pagar no cartão de crédito, classicamente os impostos. Tá? Agora, todo o mais você pode colocar no cartão de crédito, sim, né? Desde que você tenha essa consciência de que o cartão de crédito vai ter que ser pago um dia. Né? Não adianta você gastar o limite do cartão de crédito, aí você olha para sua conta bancária e fala, nossa, eu ainda tenho dinheiro e gasta de novo. Não, aquela conta um dia chega. É claro que os gastos de cada um variam, mas tem um limite assim recomendável para que a pessoa não ultrapasse? Opa, gastei X% da minha renda no cartão de crédito, é melhor parar? Eu acredito que esse limite é de 50% da sua renda, tá? Porque isso coincide com aqueles gastos de roupa, lazer, alimentação, etc. Coincide um pouco mais, um pouco menos, tá? Com o que a gente gasta normalmente da renda nesses itens. Doutor Marco, no ano passado entrou em vigor, na verdade, uma medida provisória que tirou o cartão de crédito como uma modalidade de pagamento à vista, né? Então, a pessoa não teria direito àquele desconto oferecido à vista no cartão de crédito. Uma prática que era comum para quem faz uso do cartão de crédito já deve ter ouvido, né? Eu quero comprar à vista, mas no cartão não pode, agora virou uma coisa legal. Queria que o senhor explicasse melhor isso para a gente. Na verdade, o que essa medida provisória acaba por fazer é permitir que a contratação entre o consumidor e o fornecedor fique a critério deles, ou seja, o fornecedor vai dar desconto na hipótese que ele considerar razoável aquele desconto. Ele não é mais obrigado a ter uma diferenciação para o desconto à vista ou para o desconto no cartão. Isso fica na combinação. Aquele que oferecer um melhor desconto vai conquistar o consumidor. Então, não há nenhuma obrigatoriedade de que seja um desconto diferenciado mais. Bom, Mauro, então vou pedir para você deixar um último recado aqui para o nosso telespectador. Como usar o cartão de crédito como aliado, tendo em vista essas novas regras do cartão? Bom, o cartão de crédito ele pode ser um ótimo instrumento, tá, de aprendizagem financeira sobre si mesmo, sobre os seus hábitos. Tá? Porque você consegue dividir no seu cartão, e muitas das operadoras oferecem isso pela internet, em aplicativos, etc., classes de consumo, por exemplo. Tá? O que você gastou com transporte, o que você gastou com viagem, o que você gastou com alimentação e assim por diante.
tenha em mente essa regra que a gente falou, no máximo 2 cartões, a soma dos limites de no máximo 50% da sua renda e pague em dia. E, aliado a isso, um programa de milhagem, de pontuação, que sempre vai te dar algum benefício adicional. Seu último recado também, doutor Marco. O consumidor tem que ter em mente que o cartão de crédito é o adiamento de um pagamento que ele faria naquele instante e que ele deve fechar sempre todo mês com aquilo em dia. Então, ter um cartão, quando ele paga a fatura integral, onde ele compra aquilo que de fato é necessário para ele e onde ele tenha vantagens, como essa vantagem da milhagem, não pagamento de anuidade, pode ser extremamente relevante, importante para ele, se ele souber usar. Esse é o ponto principal. O importante, então, é que ninguém conheça de perto essas novas regras, né? Que paga à vista e nem precise conhecer essas novas regras. Esse é o melhor cenário, pagar à vista e, se precisar, tem uma chance para utilizar. Tá ótimo, doutor Marco, Mauro, obrigada pela participação dos dois. Obrigado. O JC Debate fica por aqui. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, lá estão todos os nossos programas anteriores, youtube.com/jornalismo TV Cultura. A gente volta amanhã ao 12:30. Uma ótima tarde para você. Até lá.